Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para mais uma sexta de autoconhecimento e o nosso tema de hoje é ansiedade. Vamos falar um pouquinho de como lidar, com algo que tem assolado muito a vida das pessoas nos dias atuais. Então, vocês que vão chegando, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. E ao longo da live eu vou falar de como foi a minha experiência com a ansiedade, quais são as técnicas que a gente pode utilizar como alternativa para curar a ansiedade, para amenizar ou até mesmo para se livrar dela no sentido mais aquele sentido mais doentio da palavra, ansiedade no modo que lhe faz mal. Como você pode fazer para lidar com ela? Porque a gente sempre vai desenvolver momentos que vai nos levar a ter ansiedade, ficar ansioso, não é verdade? Então, ao longo da live eu vou falar um pouquinho de algumas técnicas alternativas que eu utilizei que são eficazes. Vou falar também como faz para baixar o meu e-book. Lá eu falo um pouco desse processo de transformação através do autoconhecimento. Então é isso, a nossa live de hoje é sobre isso, falar sobre ansiedade, como a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para lidar com ela, não é verdade? Então seja muito bem-vinda, Eudênia, é um prazer ter você aqui, querida. E aí quem for chegando vai compartilhando, eu vou compartilhar aqui com mais algumas pessoas, que é para o Instagram entregar a live para mais pessoas. E vocês fazem o mesmo aí, compartilham, deixam comentários. Vamos fazer com que outras pessoas tenham acesso a essa informação, ok? Então assim, eu até coloquei uma enquete nos stories ontem à noite, porque ontem à noite eu fiz uma live falando sobre empreendedorismo com um grande amigo, Ítalo. E de repente eu falei, depois eu fiz uns stories falando de ansiedade, dizendo que a live de hoje ia ser sobre ansiedade, e coloquei uma enquete. Você é ansioso ou você está ansioso? Você é ansiosa ou você está ansiosa? E aí, o que vocês dizem para mim? Vocês são ou vocês estão? Quem tem esse problema de ansiedade. Porque na enquete, deixa eu até conferir aqui como foi que ficou, porque a última vez que eu tinha olhado, as pessoas estavam: seja bem-vinda, querida, Ubaneide, Zaira, passou mais alguém aqui que eu não vi. Sejam todas bem-vindas, sintam-se acolhidos aqui nessa live. Eu vou olhar aqui o resultado da enquete, 100% colocou que está. Você é, deixa eu ver, você é ou está ansioso, Você é. E aí, o que vocês acham? O certo mesmo, deixa eu... Bom dia... O certo mesmo seria a gente dizer eu estou ansiosa, porque quando a gente diz eu sou, é porque aquilo já faz parte de você, você se identifica. Eu sou. A gente não é determinadas coisas, a gente está. Eu estou professora, eu estou psicóloga, eu estou coach, eu estou terapeuta, eu estou ansiosa, eu estou depressiva. Porque quando a gente diz eu sou ansiosa, eu sou depressiva, é como se você estivesse se identificando e o seu sistema de crenças ele vai reforçando cada vez mais. Você é ansiosa, você é depressiva, você é isso, você é aquilo. Então a gente precisa aprender a formar as palavras no sentido de que a gente não se identifique com ela como sendo uma verdade absoluta para o nosso sistema de crenças. Então você não é ansiosa, você está. Por quê? Porque tem determinados momentos que você é algo além da ansiedade, não é verdade?
Então, por que a gente insiste em dizer? Né? Eu já errei muito quanto a isso. Eu dizia, é porque eu sou muito ansiosa. É porque eu sou muito ansiosa. Não, a gente está. Porque em algum momento isso vai passar. A ansiedade não faz parte da sua essência. Você não é esse ser ansioso. Você está passando por algum momento de ansiedade, você está passando por algum momento de depressão, você está passando por algum momento de tristeza, de dor, de sofrimento. Então são momentos que passam. Em algum momento isso vai acabar, porque nem sempre foi assim, não é verdade? Vocês vão de concordar comigo. Você nem sempre foi ansiosa, você nem sempre foi triste, você nem sempre foi depressiva. Então você está. Então a partir de hoje, se você diz, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, passa a dizer diferente, eu estou. Porque à medida que você diz estar, é como se fosse só naquele momento. Depois as coisas vão voltar a normalizar, não é verdade? Então assim, eu fui uma pessoa que eu era muito, mas muito ansiosa. Eu tinha medo de muitas coisas. E sempre que eu ia me submeter a algo novo, eu ficava ansiosa. Eu ficava nervosa. Eu ficava com medo. Eu perdia o sono. E as coisas, né? Exatamente. Eu estou e vai passar. Com certeza vai passar. E as coisas foram, tipo assim, até certo ponto eu achava que era normal, né, aquele nível de ansiedade que eu estava vivendo, porque existe sim, é impossível se livrar totalmente da ansiedade. Vai ter momentos que você vai sentir ansiedade, no sentido de que, por exemplo, se você tem uma viagem para fazer, e aí você fica planejando aquela viagem, você cria expectativa, isso lhe dá um pouco de ansiedade, lhe gera uma ansiedade, mas uma ansiedade boa de se sentir. Não é verdade? Porque você fica pensando, poxa, vai ser assim, a viagem vai ser assim, e isso gera uma ansiedade boa, né? Boa entre aspas, porque tem pessoas que ficam tão ansiosas véspera de viagem que não dormem. E eu era essa pessoa, já ficava quase que a noite toda sem dormir, ou então era aquele sono super perturbador, que você fica tentando dormir e acordando, dormindo e acordando o tempo todo. Por quê? Porque tem uma viagem no dia seguinte, porque precisava acordar cedo no dia seguinte para fazer uma viagem. E aí depois de um tempo eu tive que me acostumar, principalmente quando eu comecei a fazer graduação, eu tinha muitas viagens para fazer. Às vezes era viagem de campo, às vezes era viagem para apresentar trabalho, em congressos, mas sempre com esse nível de estresse, né? Porque acaba gerando um nível de estresse. Oi, Josi, quanto tempo, querido? Como é que você tá? Então, assim, as coisas iam chegando ao ponto de ficarem incontornáveis, porque estava prejudicando muito. Né? E aí foi quando eu decidi, eu digo, não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, não pode ser assim. Não vou dar conta de viver sempre desse jeito. E aí eu comecei todo um processo de autoconhecimento, um processo de transformação pessoal, né? Eu falo dele muito bem no meu e-book. Então vocês que estão chegando agora, que se não baixou o e-book ainda, tem um link na bio, né, do meu Instagram. Depois que terminar a live, vocês vão lá no Instagram, na bio, e tem um link. Que bom, tentando lidar com a ansiedade, vai dar certo, viu? Não se preocupa não. E aí vocês baixam um e-book, tá totalmente gratuito. Né? Se não conseguir baixar através do link lá, manda um direct que eu disponibilizo para vocês o PDF. Então é isso. Então eu comecei essa trajetória, né? Teve momentos que foram bem mais intensos, por exemplo, na época da graduação mesmo, eu vivi picos de ansiedade e picos de depressão. Um dia eu estava ansiosa, outro dia eu estava depressiva. Véspera de prova eu estava ansiosa, quando eu recebi a nota da prova eu estava depressiva. E por aí vai. Então assim, a nota já era consequência da ansiedade, porque eu não conseguia estudar direito, eu não conseguia me concentrar direito e as coisas foram se avolumando. Por algum tempo eu tive um acompanhamento psicológico, né? A universidade disponibilizava esse recurso, então eu fiz o acompanhamento, tomei uma medicação por um determinado tempo, depois eu mesma decidi suspender o tratamento, né? Então é uma coisa que eu não recomendo para ninguém, mas
eu fiz isso, eu suspendi, eu digo, eu não vou passar a vida toda tomando esse remédio. Então eu suspendi, e aí depois de um tempo, né, no mestrado, voltou tudo de novo. Então na época do mestrado foi um momento assim muito tenso mesmo. Então eu tinha, nossa, eu tinha crises terríveis, de ficar assim, ó, com a mão trêmula, porque eu tinha um trabalho para entregar, de ficar tremendo, porque eu tinha um trabalho para apresentar. Então foi uma situação bem complicada, bem desafiadora mesmo, durante o mestrado, lidar com a ansiedade. E aí eu também tive outros transtornos, né, durante o mestrado. E aí eu decidi parar, eu não vou dar continuidade porque senão eu vou morrer. E aí eu parei, né, realmente, eu vou dar uma pausa, dar um tempo, vou descansar, vou dar um time em relação a estudos acadêmicos, propriamente dito, porque a gente nunca para de estudar, né? Eu acho que eu estudo muito mais hoje. E aí, isso, tipo, eu fiquei 2011, 2012, 2013 com ansiedade, né, em constantes crises, tinha crises muito frequentes. E aí eu comecei a praticar várias coisas para fazer yoga, fazer meditação, para ir lidando com isso, para não voltar para os remédios. Eu não queria tomar remédio. E as coisas foram melhorando, digamos assim, foram melhorando. Quando foi em 2014, minha avó cometeu suicídio, aí eu desabei de novo, né? Fiquei muito mal mesmo. E aí eu enfiei a cara no trabalho para lidar com aquela ansiedade, aquela depressão que eu estava vivendo naquele momento, porque tinha os picos, né? E aí eu trabalhava, tipo, mudei de cidade, foi na época que eu mudei de cidade, passei a morar no Ceará novamente, e aí nossa, foi um período muito difícil. E eu fui sempre buscando técnicas alternativas. Teoricamente, né, eu melhorei bastante. Foi uma época que eu busquei a minha conexão espiritual, comecei a meditar, comecei a fazer algumas coisas. Depois de um tempo, voltei a estudar de novo, fiz uma especialização. E as coisas foram se organizando, se harmonizando, né? Quando foi do final de 2017 para o início de 2018, foi quando eu tive uma crise terrível, tipo assim, a pior de todas. Dia 31, né, o Réveillon, todo mundo bem, aquela coisa toda. E quando foi amanhecer o dia 1º, eu já estava ansiosa. Né? Eu fiquei mal dia 1º, dia 2, dia 3. E aí eu procurei ajuda médica, foi quando ele passou uma medicação, né? Passei a tomar um fitoterápico, mas era uma medicação. E aí foi quando eu decidi, eu digo, não, isso tem que acabar, não pode ficar assim. Sempre que acontece alguma coisa, eu desenvolver uma crise de ansiedade. E aí foi quando eu mergulhei fundo. Né? Eu já estava nesse processo de desenvolvimento pessoal no 2017, 2016, 2017, e aí quando entrou 2018 que eu tive realmente essa crise estarrecedora, assim, foi algo que eu digo, não, agora eu não sobrevivo, né? Eu não sei vocês, mas por exemplo, eu quando eu estava numa crise ansiosa, eu jurava que eu ia morrer, né? Eu não sei como é que vocês lidam com as crises, que tem uns momentos que vem muito forte, e eu achava que eu ia morrer naquele momento, né? Porque ficava muito forte mesmo, o coração ficava a 1000 por hora, eu digo, agora que meu coração vai explodir, eu vou morrer. E isso tudo no início de 2018, né? E eu lá tomando remédio para se acalmar. Dava uma melhorada, daí a pouco acontecia, às vezes uma coisa simples mesmo desencadeava uma crise. E aí eu comecei todo um processo de meditação mais intenso, comecei a buscar meu autoconhecimento, aí eu fui entender todas as coisas que estavam por trás, né? Tem muita coisa por trás daquelas crises de ansiedade. Existia uma pessoa medrosa, existia uma pessoa que precisava buscar a se conhecer melhor, saber suas potencialidades e seus limites, que até então eu achava que sabia, mas eu não sabia, né? Bom dia, Dieguinho, seja bem-vindo. Eu até então achava que sabia, mas depois eu digo, nossa, eu não conheço nada de mim, eu não sei nada. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Essas são as perguntas chaves que a gente começa nosso processo de autoconhecimento.
E aí você começa a identificar qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que é que você tem para contribuir com a vida de outras pessoas. Obrigada, meu querido. Tá bom. O que você tem para contribuir na vida de outras pessoas, para você ajudar outras pessoas. E tudo isso eu fui entendendo, né? Com certeza, 3, 4 anos atrás eu não estaria aqui numa live como essa falando tão abertamente, né? E hoje eu já consigo fazer isso, eu já consigo ajudar outras pessoas que têm problema de ansiedade, que têm problema tem essa dificuldade com o seu autoconhecimento, né? Porque é isso que eu faço. Por quê? Porque eu passei por todo esse processo, né? Todo esse processo de busca. Fui intensificar a minha conexão com o meu eu interior, com o meu eu superior, buscar uma conexão espiritual, cuidar da minha criança ferida, porque todos nós temos uma criança ferida, né? E tem uma frase que eu gosto muito: todo adulto difícil tem uma criança ferida dentro, carrega uma criança ferida. Então eu tive que lidar com tudo isso, né? E isso, eu acredito que seja isso que vocês também estejam fazendo, o que precisam fazer. Identificar, né? Aí eu fui identificar por que eu fico ansiosa, o que é que me causa ansiedade, o que é que desencadeia uma crise. Então são perguntas que vocês precisam fazer para vocês e vocês mesmos obterem a resposta. Né? Vocês que se identificam com essa questão da ansiedade, o que é que desencadeia a crise de vocês? Compartilham aí comigo. Né? Coloquem aí. O que que fazem vocês ficarem ansiosos? O que é que desencadeia uma crise? De repente tá bem, quando você cuida que não tá lá, com o coração a 1000 por hora. O que é que acontece? Se vocês puderem compartilhar. Se não quiser, também não tem problema, né? Depois, quem quiser falar comigo no direct, eu estou sempre à disposição. Às vezes eu demoro a responder, porque tem dias que também tem uma dinâmica bem agitada, mas sempre que eu posso, eu estou lá, né? E eu falo. Geralmente é algo que está para acontecer, uma preocupação exagerada. Exatamente. Às vezes a gente superestima, né, aquilo que está para acontecer e subestima a nossa capacidade. Porque se vocês olharem para esses eventos, né, algo que está para acontecer, quando você olha, tem alguma coisa para acontecer, o que que você faz? Você aumenta a preocupação em relação àquilo ali e vocês diminuem a sua capacidade. É como se você se sentisse incapaz de lidar com aquilo ali, lidar com aquele novo, porque se algo que vai acontecer às vezes é algo novo, não é verdade? Então vocês acabam diminuindo o seu potencial diante de uma situação, porque, por exemplo, eu lembro que por uma boa parte na época do mestrado eu desenvolvi complexo de inferioridade. Eu não sabia o que era isso, mas eu desenvolvi e depois eu tive que lidar com isso eu fui estudar o que era para lidar. Né? Então, assim, sempre que tinha algo para fazer, eu me sentia incapaz. Aí ficava ansiosa, porque eu colocava aquele obstáculo enorme, como se fosse algo muito grande, como se fosse algo assim, um monstro. Por exemplo, eu fazia uma prova, era uma situação desafiadora, então eu colocava sempre a prova como meu vilão. Apresentar um trabalho, quando foi na época de escrever a dissertação, nossa, era tudo muito... Eu aumentava, né? A gente consegue ampliar, a nossa mente tem essa capacidade e a gente se diminui. Então a gente fica muito pequenininho diante dos desafios. Então é isso que acontece. Outra coisa que acontece, vou colocar aqui, é uma questão de uma preocupação exagerada. A gente se preocupa com coisas que muitas vezes só existem na nossa cabeça. Então eu digo muito, procura identificar os seus medos. Essa preocupação que está aí na sua cabeça, ela é real ou ela é imaginária? Porque a preocupação exagerada, ela vem de quê? De um medo. A gente tá com medo de alguma coisa, tá com medo de não dar certo, tá com medo de morrer, tá com medo de ser atropelado, tá com medo de alguma coisa, de ser assaltado, né? Tem muita gente que sai na rua e entra em pânico porque tem medo de assalto. Ou porque já vivenciou algo, ou porque já, de uma certa forma, aquilo está incutido nela por conta de ver televisão, né? Os assaltos.
ou alguém da próximo passou por uma situação dessa e a pessoa tem esse medo. Então, muitas vezes você tem que bom dia, Flor. Você tem que identificar. Ah, é um medo exagerado. Vem cá, esse medo existe mesmo? Ele é real ou ele está só na minha cabeça? Porque eu digo muito, confronte aquilo que você acredita. Porque quando você confronta, quando você vai de encontro àquilo que você acredita, as coisas tendem a enfraquecer. Se for algo ruim para você. Por exemplo, eu tenho medo de sair na rua e ser assaltada. É uma realidade que pode acontecer? Pode. Mas quantos fatos você tem para comprovar que isso é real? Por que vai acontecer? Então são coisas que a gente precisa questionar, a gente não precisa só aceitar. Não é verdade? E aí a gente quando a gente fica com essa preocupação exagerada, a gente realmente antecipa o problema. A gente antecipa algo que muitas vezes nem ia acontecer, mas você já está lá sofrendo. É sofrendo por antecipação. É igual o peru, né? Morre na véspera. Então a gente precisa fazer esses questionamentos. Por que eu estou com esse medo? Estou sentindo isso? Por quê? E aí tudo isso eu tive que entender. Com o meu processo de autoconhecimento eu tive que entender isso. Mas por que eu fico com medo da prova? Por que eu fico com medo da apresentação? E aí foi quando eu entendi que era por conta dessa questão de eu subestimar a minha capacidade. Eu achava que eu não era capaz, que todo mundo ali, né, os professores, os outros colegas, todo mundo sabia mais que eu. Tá vendo como a gente começa a questionar, a gente começa a buscar as respostas, começa a entender, e aí você começa a lidar com aquilo. O que eu posso fazer para lidar com essa... Vou estudar mais? Vou treinar mais a minha apresentação, vou praticar mais exercícios, e aí você vai, né, buscando as alternativas, as respostas. E aí uma coisa que eu trouxe até para vocês, fiz até uma listinha aqui para não correr o risco de esquecer, uma coisa que a gente precisa fazer, né, acho que é em todo o tempo, não só em situações de ansiedade, mas situações do dia a dia, é a gente cuidar da nossa mente. A gente precisa cuidar da nossa mente. Não, olha, como é que eu cuido da minha mente? Quando você consegue, de uma certa forma, eliminar os pensamentos negativos. Eu consigo eliminar o pensamento? Não, não é que você consegue eliminar o pensamento. Porque o pensamento, ele vem, pensamento negativo, né? Eu tinha muitos pensamentos negativos. Exatamente. Né? Penso que quando criamos cena na mente, ela vira realidade, atraímos o bem e o mal, justamente porque nós somos seres vibracionais, a gente emana uma frequência, né? Então, qual é a frequência que eu estou emanando? De medo, de dúvida, de ansiedade? O que é que vai retornar para mim? Mais motivos para eu ter medo, mais motivos para eu ter ansiedade, mais motivos para eu ter dúvida, mais motivos para eu duvidar da minha capacidade. Por quê? Porque é o que está saindo de mim. Então, aquilo que vai, volta. Quando eu digo para a gente cuidar da nossa mente, é para a gente ter o cuidado do que está chegando na sua mente. Os pensamentos, eles vão vir. A gente não foi educado a pensar. A gente tem milhares de pensamentos por dia e a gente não consegue dar conta de, como é que eu posso dizer, de verificar todos eles. A gente enlouqueceria se fosse ter consciência de todos os nossos pensamentos. Então, tem muitos pensamentos muitos não, todos eles. Os nossos pensamentos, eles chegam para nós de forma involuntária. E aí, o que acontece quando a gente tem consciência desse pensamento? Às vezes, um pensamento negativo vem, e aí você diz, nossa, eu não posso pensar negativo, aí quer eliminar o pensamento. Daí a pouco tá lá, de novo pensando negativo. Não, eu tenho que eliminar o pensamento. E mais uma vez, a gente não consegue, porque aquilo que você foca se expande, né? Então, se você fica o tempo todo focando no seu pensamento negativo, querendo eliminar, ele vai continuar ali, ele vai persistir. Então, o que é que eu recomendo que vocês façam? Vou dar 3 dicas de vocês lidarem com os pensamentos negativos, para vocês cuidarem da mente de vocês. Primeiro, o pensamento chegou, tenta identificar esse pensamento. Né? O pensamento chegou, é um pensamento negativo.
É um pensamento real, é um pensamento imaginário, é algo que pode realmente acontecer. Você identifica esse pensamento. Procura identificar quais são as emoções que você está sentindo ali naquele momento que esse pensamento veio. Identificou quais são as emoções, né, que veio ali. Veio um pensamento negativo, eu senti muito medo. Veio um pensamento negativo, eu senti uma angústia. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei preocupada, né? Então, quando esse pensamento negativo vier, tenta identificar o pensamento negativo. Depois que você identifica, você vai tomar uma decisão. É o segundo passo. Qual seria essa decisão? Você vai decidir soltar esse pensamento. Como é que eu solto? É você procurar fazer outra coisa, né? Direcionar, que está diretamente relacionado com a terceira dica, que é direcionar os seus pensamentos. Então, quando eu digo, eu vou soltar os pensamentos, eu vou direcionar meu pensamento, é porque eu vou fazer outra coisa. Ao invés de eu ficar tentando eliminar aquele pensamento negativo, eu vou fazer outra coisa. Eu vou rir, eu vou buscar alguma coisa para rir, eu vou fazer qualquer uma outra coisa. Você vai ver que daqui a pouco você não está lembrando mais desse pensamento negativo. Ele pode até vir, vem. Mas como você direcionou, você não deu atenção para ele, daqui a pouco ele volta, né? Então, sempre que eu estou fazendo as meditações, eu sempre digo, se vier algum pensamento, acolha e libere-o, para ele ir, para esse pensamento ir. Porque quando a gente fica querendo eliminar o pensamento negativo, mais a gente tenta eliminar, mais ele fica ali, né, de penetra mesmo, fica lá nos atormentando. Então, identificou o pensamento, procura identificar quais são as emoções que estão atreladas a esse pensamento negativo, solta o pensamento. O que é esse soltar? É você não pensar mais nele, procurar não pensar nele e direcionar para fazer outra coisa. Vai fazer uma outra coisa. Então, são 3 coisinhas que vocês podem fazer e já melhora muito, né? Porque a ansiedade, ela está muito atrelada aos pensamentos negativos. A gente pensa negativo sobre as coisas o tempo todo. Então, se tudo fosse bom e maravilhoso, por que eu ia ficar ansiosa? Se tudo fosse bom e maravilhoso, por que eu ia ter medo? Entendeu? Então, os pensamentos negativos, eles fazem isso, né? Eles causam essa questão da ansiedade. E o medo. Tem um medo cruel, sempre atrelado à questão da ansiedade. A gente sempre está lá com medo, por conta da ansiedade. Eu estou ansiosa porque eu estou com medo de alguma coisa. E como eu já perguntei aqui hoje, né, eu vou perguntar mais uma vez, esse medo é real? Porque o medo, gente, a gente fica tentando eliminar o medo, mas o medo, ele faz parte da nossa sobrevivência. É inerente à espécie, o medo. Por quê? Porque se a gente não tiver medo, a gente põe em risco a nossa sobrevivência. Se eu não tivesse medo de ser atropelado, o que era que ia acontecer? Eu ia atravessar a rua sem olhar para um lado e outro. Não é verdade? Se eu não tivesse medo de me queimar, eu ia colocar a mão no fogo. Então, o medo, ele está atrelado à nossa sobrevivência. Só que aí, quando é que esse medo passa a ser prejudicial? Quando a gente dá muito poder para ele e ele, de uma certa forma, ele só existe na nossa cabeça. Só existe na nossa cabeça. Então, tem medos aí que eles são imaginários, né? Tem medos que são bem irracionais. E eu tinha muitos medos irracionais. Às vezes, vou contar dar um exemplo bem basiquinho de coisas que são irracionais. Às vezes, você tá com vontade de postar uma coisa no seu Instagram, no seu Facebook, você não posta com medo da crítica. E aí, o que é que tá por trás disso? Necessidade de aprovação. Tá vendo como é um medo irracional? E daí, se você postar, e daí se as pessoas criticarem, ninguém é obrigado a gostar daquilo que você postou. Só posta, era sua vontade de postar, posta e pronto. Então, o medo da crítica é irracional. O medo... Tem muitos medos que são irracionais. Então, vocês vão identificar aí, né, de acordo com que o medo vem, vocês identificam. E aí, eu disse que, no início da live, eu disse que ia dizer algumas coisas alternativas, algumas práticas alternativas para a gente lidar com a ansiedade, sem precisar estar tomando remédio, né? Porque, tipo, de tudo que eu fiz até hoje, desde
desde o início dos anos 2000 que eu tenho que lidar com essa questão da ansiedade. Então, de tudo o que eu fiz até os dias atuais, olha aí, alguém comentando, né? Tenho muito medo da crítica. Eu também tenho medo da crítica. Tenho muito medo da crítica. Então, enquanto eu tinha medo da crítica, eu não estava aqui fazendo live para vocês. Né? Então, já está com um tempinho que eu comecei essa questão das lives. E aí eu fui fazendo várias coisas. Vários e vários cursos que eu fiz, que eu poderia ter compartilhado com a minha audiência, com os meus seguidores, com as pessoas que poderiam ajudar outras pessoas. Eu não fiz com medo da crítica. Com medo de ser julgada. Com medo das pessoas acharem, nossa, agora só quer ser blogueirinha. E tem algumas pessoas que dizem, você agora só quer ser blogueirinha. E daí? E daí? Entendeu? Então a gente deixa passar. Se não faz sentido, não absorve. Então vai chegar um momento que a gente vai precisar de tomar essas decisões. Ou você faz aquilo que você vai fazer, ou você deixa de fazer pensando na crítica. Então, eu entendi uma coisa. Fazendo ou não, eu vou ser criticada. Então, vamos fazer. Não é verdade? Se a gente faz, a gente recebe crítica. Se a gente não faz, a gente também recebe crítica. Então, vamos acabar com esse medo da crítica e vamos fazer as coisas. Porque se você está em paz com a sua consciência, se você está em paz com você, vai com medo mesmo e faz. Né? Porque a coragem vai vir. Então, se vocês virem, eu acho que a primeira live que eu fiz, eu acho que ainda está salva aqui no IGTV. Nossa, eu quase que morria. Quando terminou a live, quando a gente enfrenta o medo, aí quando termina você diz, nossa, nem era um bicho tão grande assim. Nem era tão assustador. Por que eu estava com medo? Não é verdade? Então, aquelas situações de medo que nos desafiam é exatamente isso. Quando a gente enfrenta e você diz, poxa, era só isso. Eu passei, todo esse meu sofrimento era só para isso. E aí você, aquilo já não lhe incomoda mais. Então, sempre questione, sempre procure enfrentar os medos. Porque, de alguma forma, ele não é real. Ele é só imaginário. Então, vamos lá, o que eu fiz. Né? E tem outras coisas que eu também não fiz, mas eu posso recomendar. Olha aí. Eu lembro da primeira, mas foi ótimo, né? Pois é. É assim mesmo. Depois a sensação de que, nossa, o dever cumprido, eu fiz, eu consegui. Então, agora bola pra frente. Aí depois demorei mais um tempo para fazer a próxima. E aí foi acontecendo, né? Agora eu faço live toda semana, né? Se deixar eu faço todo dia. Então, assim, dá vontade de postar alguma coisa, agora eu vou lá e posto. E aí... tem coisas que você faz assim, nossa, eu vou postar isso daqui e vou correr, que é pra nem ver os comentários. Faz, sabe? Faz mesmo assim. Então, por exemplo, uma das coisas que eu ainda fiz muito e faço até hoje é a meditação, né? Quem aí gosta de meditar ou quem aí tem facilidade de meditar, eu sempre tive muita dificuldade de meditar sozinha, porque eu tinha a mente extremamente acelerada. Então, eu não conseguia meditar sozinha. Eu estava aqui... Fazia toda aquela concentração, me preparava toda para meditar e eu começava a fazer minha meditação, meu pensamento ia lá não sei para onde, e eu não conseguia focar no aqui e agora para fazer meditação. Então foi quando eu comecei a fazer as meditações guiadas. Então eu faço meditação guiada. Inclusive eu já vou fazer aqui uma propaganda. Eu tenho um grupo de lista de WhatsApp de meditação guiada. Então quem quiser participar, depois manda um direct, né? Custa apenas R$ 25,25. Todo dia você recebe uma meditação guiada durante 21 dias. E a meditação é sua, você pode fazer com ela o que quiser. Meditar quantas vezes quiser, mandar para outras pessoas, não importa. Depois que eu mando a meditação para você, é você que decide o que vai fazer com ela. Né? Meditações guiadas. Por quê? Porque é algo que me ajudou muito. Então, as meditações guiadas eu estou sempre trabalhando com a questão do Ho'oponopono, porque é uma técnica maravilhosa que eu faço todos os dias. Eu tenho post-it pela casa de Ho'oponopono, né? Porque é algo que eu faço sempre. Então, ninguém entra na minha casa sem fazer Ho'oponopono, porque como tem os post-its pregados por todos os cômodos da casa, quem entra sente a curiosidade de ler, então a pessoa automaticamente já faz o Ho'oponopono. Olha que bom, Ana Maria falando aí, né? Tem que fazer guiadas, mas entre no fluxo e vou para o espaço. Eu amo e faz um bem enorme. Nossa, meditar é uma coisa assim magnífica. Então, a meditação, mindfulness, outra coisa também que eu já fiz, na época eu não fiz para meditação, ou para ansiedade, que foi a acupuntura. Mas a acupuntura também pode funcionar, né? É uma técnica alternativa, não
não é a questão da medicamentosa, né? É uma técnica alternativa com a prática das agulhas. E também uma coisa que eu faço muito é a acupuntura sem agulhas, que é a EFT, né? Aquela meditação não, aquela acupuntura que você faz tocando os pontos nos seus meridianos e repetindo frases relacionadas com o seu problema. Então, assim, diante de uma crise de ansiedade, se você conseguir fazer a EFT, é maravilhoso. Então, quem tiver mais curiosidade sobre o assunto, pode procurar no YouTube. Tem muitos vídeos falando sobre EFT, de como fazer. Então, é uma técnica que me ajudou muito, né, a EFT. Outra coisa, a yoga. Fui também fazer yoga. Durante o mestrado eu fazia yoga, depois eu parei, depois eu comecei a fazer yoga de novo. Tô para recomeçar de novo, porque eu já parei pela segunda vez de fazer, né? Meu amigo Jailson, não sei se ele ainda está aqui na live, ele agora está fazendo yoga e eu estou super estimulada a fazer também, recomeçar de novo, né, a fazer yoga. Já fiz pilates, então pilates é muito bom também para quem é ansioso, porque é um momento que você, além de estar movimentando o corpo, você foca na sua respiração, né? Porque para cada exercício você precisa fazer a questão da respiração e é muito bom também, né? Musicoterapia é algo maravilhoso, seja você pegar e aprender a tocar um instrumento, também isso vai lhe trazer muita tranquilidade. Eu usava musicoterapia no sentido dos sons bioneurais, né? Não sei se vocês conhecem, mas no YouTube tem com certeza áudios bioneurais que eu escutava, então passei a dormir ouvindo esses sons e eles são realmente curativos, são maravilhosos, né? Sons binaurais. Então no YouTube tem muitas frequências binaurais que vocês podem utilizar durante o dia, tira um momento para ouvir. Eu gostava de ouvir durante a noite, né? Então foi quando eu passei a dormir bem, depois eu comecei a utilizar os sons. Aí tem a questão do reiki, né? Muito bom. Já fiz uma formação em reiki, eu não atendo como reiki, né? Mas eu fiz uma formação em reiki. A hipnoterapia também é algo muito bom. Eu utilizo a auto-hipnose quase que uma vez ou duas por semana. Eu faço auto-hipnose. Fiz uma formação em hipnose transformacional, mas eu não atendo como hipnoterapia. Mas eu recomendo que procure. Se você não consegue fazer auto-hipnose, né, procure. Às vezes nas minhas meditações eu faço áudios também, né, mando áudios de auto-hipnose, que é você fazer a sua própria hipnose. Na verdade, a gente já vive num transe hipnótico, né? A gente só não tem consciência disso. Quando a gente começa a entender, a gente percebe quão hipnotizado a gente vive, com a realidade, com a mídia, enfim, com os nossos problemas, a gente vive hipnotizado, porque a gente acha que daqui não tem solução. O caos que a gente está vivendo, a gente acha que não tem solução. Então, de uma certa forma, a gente está hipnotizado com essa realidade. Então, fazer a auto-hipnose, ela lhe tira um pouco, né, lhe traz mais para o centro, digamos assim, para você, a sua conexão e você consegue curar muitas coisas através da auto-hipnose. Então é algo que eu super recomendo. E uma coisa simples, muito simples, que às vezes a gente negligencia muito, é a questão da atividade física. Gente, a atividade física é maravilhoso e ajuda muito na ansiedade. Fazer uma caminhada ou fazer uma academia, fazer algo que você goste, né, para que aquilo não se torne um fardo. Porque muita gente não faz atividade física porque não gosta. Então procura fazer algo que você goste, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Olha, a Neide dizendo, bom dia, querida. Reiki me ajuda muito, fiz o curso. Não, Reiki é maravilhoso, né? Maravilhoso. E outra coisa também que eu recomendo, né, além da atividade física, tudo isso que eu passei, depois eu vou colocar um post lá no Instagram com essas dicas do que eu recomendei aqui para vocês virem a fazer, né? Vai fazendo aquilo que mais se identifica. Vocês vão fazendo. Hoje, de tudo isso que eu citei, que eu já fiz, o que eu ainda faço quase que diariamente é a meditação. A barra de Axis também é excelente. Já vi falar na barra de Axis, assim, eu li um pouco sobre, né?
o poder de transformação que ela tem, mas eu não fiz formação, mas com certeza é uma das formações que eu pretendo fazer ainda, é a barra de axis, né? Exatamente, essa questão da cura da alma, né? Muito bom mesmo. Que bom, Ana Maria. Então, quem quiser ser atendido com barra de axis, se atende, né, Ana, também com isso? Ah, não, você vai fazer a formação. Beleza. Eu ainda vou fazer, mas já não é agora, não é tipo assim, não é algo que está nas próximas prioridades, né? Mas eu já estudei um pouco, né? E, inclusive essa semana eu estava falando com a minha amiga, uma amiga minha, sobre a questão das barras de axis, né? Que são realmente excelentes. Aí tem a questão da massoterapia. Ah, por falar em massoterapia, olha quem acabou de entrar, né? A Bruna. A Bruna é uma massoterapeuta top das galáxias, né? Uma pessoa amiguna que eu amo de paixão, minha parceira do 10 em 1. E vocês também podem fazer, isso ajuda com certeza em várias questões do corpo e também da mente, né? Então é isso, gente. Eu acredito que o que eu tinha, que eu podia contribuir com vocês aqui, eu disse, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aí. Bom dia, querida. Coloquem aí as dúvidas de vocês, as perguntas. Eu já falei de como baixar o e-book, mas caso alguém tenha chegado depois e não tenha baixado o meu e-book ainda, eu tenho um e-book que fala todo o meu processo de transformação com autoconhecimento, como eu venci essas minhas, essa questão da ansiedade, como é que eu lidei com o processo. Lá eu digo dicas de como vocês elevarem a frequência de vocês, porque quando a gente está ansiosa, a nossa frequência fica muito baixa. Então eu dou dicas de como lidar com a frequência, elevar a frequência para a gente melhorar, como lidar com os pensamentos. Tudo isso eu falo no e-book porque foi todo esse trajeto que eu trilhei, né? Então, assim, são vários anos, eu poderia ter feito uma enciclopédia de tanta coisa que eu queria escrever. Mas aí eu resolvi condensar no e-book, né? Fui enxugando o máximo que podia e coloquei lá as informações, então ele está disponível para baixar de maneira gratuita. Então, baixa lá o e-book, se não conseguir, entra no direct, tem link do WhatsApp na bio, manda um direct, né? E é isso. Vamos compartilhar, vamos nos ajudar, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, vocês ajudam outras pessoas e a gente faz essa rede do bem, essa conexão, né? Porque é disso que o universo está precisando, de pessoas conectadas, fazendo bem umas com as outras, né? Que bom que eu consegui lhe ajudar. Fico muito grata. Então, é isso que me motiva a estar aqui, né? Bota na cara na internet para fazer uma live, para levar conhecimento, ajudar outras pessoas, porque o conhecimento transforma, o conhecimento liberta, né? Eu gosto muito de falar uma frase que o Paulo Vieira fala, né? Que ele diz que aquilo que a gente não tem é pelo aquilo que a gente ainda não sabe. Então, se vocês, a partir de hoje, se você não sabia de alguma dessas técnicas alternativas de como lidar com a ansiedade e você passou a saber e passar a usar, né? Você já vai melhorar, pode ter certeza. Porque eu digo muito, se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Então, bota isso na sua cabeça. Quando sempre que tiver numa crise de ansiedade, que o negócio for difícil, né? Se você sentir assim, meio para baixo, você diz, não, tem que ser forte. Porque não olha, conseguiu, se não olha, conseguiu, eu também consigo. Não é verdade? Por quê? Por quê? Porque eu não sou melhor que vocês. Eu tenho as mesmas... como é que eu posso dizer? A mesma constituição que vocês, né? Somos todos um. Eu não tenho superpoderes, eu sou uma pessoa como qualquer uma outra. E eu consigo lidar com isso, né? Já sofri muito. Nossa, eu sofri demais com essa questão da ansiedade. Hoje eu consigo lidar com... Não, olha, você não tem mais ansiedade. Tem coisas novas que aparecem do nada que eu digo, nossa, isso aqui mexeu comigo. Então vamos investigar. Ao invés de eu entrar na crise e ficar lá esperando a morte, que não fazia antes, né? Eu já tive crises de ansiedade, que eu simplesmente deitava porque eu achava que eu ia morrer. Eu digo, vou deitar aqui, ficar bem quietinha, né? Vou deitar aqui e vou ficar bem quietinha porque eu vou morrer. Eu tenho certeza que meu coração vai explodir. Só que hoje eu não chego mais a esse estágio. Por quê? Porque eu já aprendi a lidar.
Eu já consigo identificar qualquer coisa que vem até mim, que eu sei que vai me desencadear uma crise de ansiedade, eu já corto mal pela raiz, eu já paro, eu já sei o que fazer. Antes eu não sabia. Entendeu? Então vai chegar situações que podem sim desenvolver uma crise. A gente não está totalmente liberto. Vai chegar um momento que pode ter situações que podem desencadear uma crise. E aí você para investigar. Antes eu parava para esperar a morte, agora eu paro para identificar. Peraí, eu paro tudo, gente. Eu paro tudo e vou lá tentar. Então eu faço uma meditação, busco a minha conexão e eu digo assim, é isso aqui. A resposta vem. Né? Pode fazer perguntas para o seu subconsciente que a resposta vem. É só você se concentrar. Por isso que eu sempre digo, questione, faça perguntas. Né? Faça perguntas. Agora não vai fazer perguntas negativas não. Eu até tenho uma meditação, essa questão da afirmação, né? Que a gente usa as afirmações, é você fazer perguntas para o seu subconsciente de maneira positivas. Né? A barra de Access também trabalha com isso, né? Você fazer perguntas. São o que eu chamo de afirmações. Então essas perguntas é você buscar entender por que você está passando por aquele momento. A resposta vem. Não é ficar perguntando, por que eu sofro tanto? Por que eu tenho ansiedade? Porque quanto mais você pergunta sobre isso, acaba que você está perguntando o quê? Sobre o negativo, aquela situação negativa que você está vivendo. Então pergunta as coisas para que lhe traga uma resposta positiva. Né? Faz a pergunta para que isso desencadeie uma resposta positiva. E aí espero que a resposta vai vir. A resposta vai vir, pode ter certeza. Então, agora, quando desencadear uma crise, você está lá angustiado, sabe que vai... É uma crise de ansiedade, para e faz uma meditação. Para e faz uma oração, independente de religião, independente de... Faz uma oração, né? Pede ajuda ao todo, ao Criador, à fonte, para que ele acalme. E foca também na respiração. Esses exercícios de respiração são maravilhosos. Maravilhosos, porque quando você foca na sua respiração, que você está lá fazendo, por exemplo, a respiração 4x4, né? Você conta, pausa, contando, expira, fica um tempo com o pulmão vazio, inspira de novo contando e por aí vai. Então assim, quando você para fazer uma respiração consciente nesse sentido, não tem como você não acalmar seus pensamentos. Eles vão silenciar, sua mente está muito barulhenta, ela vai silenciar. E aí quando você vê que a sua mente está mais silenciosa, que você está mais calmo, está mais tranquilo, e aí você começa a fazer essas perguntas para trazer uma resposta positiva, para identificar aquilo que você está sentindo. E aí buscar os meios alternativos para curar, né? Por exemplo, quando eu descobri que eu tinha uma criança muito ferida, eu fui fazer o quê? Eu fui estudar para tentar entender, fui fazer várias coisas para saber o que fazer com a minha criança ferida. E acolher, amar, fazer... Então, hoje eu consigo identificar muitas coisas. Tipo assim, isso é de Noélia adulta ou é da Noélia criança? Chega um ponto que vocês também vão ter esse conhecimento, essas informações. Por quê? Porque vocês passaram a se conhecer melhor. Não é verdade? Deixa eu ler aqui que eu perdi alguns comentários. Exatamente, olha o que a Bruna disse, né? Para uma transformação, comece a controlar sua respiração. Tá ótimo. A respiração. Olha aí, já tem um link aí, a Ana colocou, né? Para entender, né? Para conhecer melhor as perguntas das barras de Access. Ótimo. Então, assim, gente, é isso. Né? Gratidão a vocês que ficaram até aqui, até agora, nesse momento. Vou deixar a live salva. Então, depois vão lá, dá um like, compartilha com outras pessoas. Eu tenho certeza que tem mais pessoas precisando dessa informação que eu compartilhei aqui com vocês. De repente, a minha história, né, de superação, a forma como eu lidei com a ansiedade, ela pode ajudar outra pessoa. Então, compartilha, você que está aqui até agora, né, compartilha. Faz o print aí, né? Coloca nos stories e me marca que eu vou repostar. E indica para outra pessoa. Abaixo
da live salva, vocês podem marcar um amigo ou uma amiga, né? Olha, assiste aí essa live, né? Vai que lhe ajude. Então, assim, vamos compartilhar conhecimento para ajudar outras pessoas, porque o conhecimento realmente liberta e transforma, ok? Então, gratidão, um beijo de luz no coração de vocês, uma excelente sexta-feira, que o final de semana de vocês seja maravilhoso, maravilhoso. E vamos meditar, vamos focar na respiração, vamos acalmar nossos pensamentos, tá bom? Porque aqui tem muitos pensamentos. Olha aí, estão até soltando fogos para comemorar. Não sei se vocês escutaram o barulho dos fogos. Enfim, tem muitas coisas que a gente faz que a gente pode sim se ajudar e pode ajudar outra pessoa, né? Então, obrigada. Eu que agradeço por vocês terem ficado aqui, terem aparecido aqui pra gente bater esse papo, né? Tenho certeza que essa live não teria sido tão maravilhosa como foi sem a presença de vocês. Então, gratidão imensa, né? Meu coração se enche de alegria com a presença de vocês e vamos ajudar outras pessoas, ok? Beijo de luz, tchau!